Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a festa de São Matias Apóstolo. A verdade é que nós sabemos muito pouco a respeito deste homem que foi escolhido por Deus para que tomasse o lugar de Judas Iscariotes no colégio dos 12 apóstolos, depois que Judas, nós conhecemos muito bem a sua triste história, que decidiu trair Jesus, o vendeu e depois acabou se suicidando. Alguém podia perguntar, mas por que o número 12? Por que era necessário que colocassem alguém no lugar de Judas? Naquele momento em que a igreja estava nascendo e, atenção, estavam à espera da vinda do Espírito Santo, o número 12 tinha um caráter fundamental para que a igreja nascente pudesse testemunhar a sua natureza mais profunda. Explico melhor o que eu quero dizer com isso. Se nós olhamos no Antigo Testamento, vemos que o antigo povo de Israel tinha o seu fundamento nos 12 patriarcas. Quem eram os 12 patriarcas? Eram os 12 filhos de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era o filho de Isaac, que a sua vez era filho de Abraão. Abraão foi aquele homem a quem Deus chamou lá daquela terra de pagãos, em Ur da Caldeia, para que deixasse a terra de seus pais, onde hoje é o Iraque, e se dirigisse àquela terra que Deus daria para ele, Abraão, e os seus descendentes, a terra prometida. E os 12 filhos de Jacó, que também era conhecido como Israel, ou seja, Israel era um outro nome que tinha Jacó, esses 12 filhos vão ser a base do povo eleito. Portanto, quando Jesus chamou 12 homens para que formassem a base dessa realidade que ele estava criando, que era a igreja, Jesus estava com isso dizendo que aqueles homens seriam a base do novo povo de Israel. E nós, eu, você, todos os batizados, somos parte desse povo. E os apóstolos depois, esses 12 apóstolos já com São Matias, no lugar de Judas Iscariotes, foram pregando o evangelho pelo mundo inteiro. E por onde eles iam passando, deixavam homens responsáveis pelas comunidades que eles fundavam, os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, que chegam até o dia de hoje. E qual é a missão dos bispos? A mesma daqueles apóstolos. Nós vimos nos Atos dos Apóstolos hoje, na primeira leitura, que é a de fundamentalmente ser testemunhas da ressurreição de Cristo, transmitindo aquilo que Jesus ensinou. E se nós pudéssemos resumir tudo aquilo que Jesus ensinou numa única realidade, certamente no Evangelho de hoje a encontraríamos. Quando Jesus diz, eu vos dou um mandamento, estava na última ceia. E ele acrescenta, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pouco antes, Jesus tinha dito, permanecei no meu amor, como eu permaneço no amor de meu Pai. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E todos os mandamentos de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou se resume a esta realidade de amar como ele nos amou. E como é que ele nos amou? Entregando a sua vida. Dando-se completamente sem reservas por cada um de nós. Um amor sem limites.
E é esse o amor que nós somos chamados a aprender daqueles que têm a missão de nos ensinar, que são os sucessores dos apóstolos, com seus colaboradores, que somos nós, os padres, os presbíteros. Mas cada um de nós tem que assumir isso como um compromisso. É evidente que se nós paramos para pensar, é impossível viver esse amor. Essa é a verdade. Quem aqui de nós? Eu sou o primeiro a admitir. Eu não sou capaz de viver amando como Jesus amou, com esse amor sem reserva, esse amor puro. Porque eu vejo no meu coração egoísmo, eu vejo no meu coração tanto amor próprio, eu vejo no meu coração, às vezes, fraquezas, não tanto que nascem do egoísmo, mas fraquezas, às vezes, associadas a outras realidades que fazem parte da minha natureza marcada pelo pecado original. Porém, quando Jesus nos diz que devemos amar como Ele amou, Ele também nos dá a força para que amemos. Por isso, para nós cristãos, o amor não é simplesmente um sentimento e nem sequer uma escolha meramente humana. É um dom de Deus. Se nós pegamos na carta aos Romanos, São Paulo escreve no capítulo 5, versículo 5: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eis aqui a força que nos torna capazes de amar como Cristo amou, o Espírito Santo. Ele é o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. E por isso devemos clamar a cada dia para que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Que nos dê a força onde nós encontramos fraqueza, que nos dê generosidade onde nós encontramos egoísmo, que nos faça capazes de amar como Jesus amou, como assim o fizeram os apóstolos, como assim fez São Matias, que acabou dando a sua vida por amor, sendo crucificado, segundo a tradição, como já o fora Jesus e também Pedro. Queridos irmãos, queridas irmãs, sim, nós somos pobres às vezes de amor. Mas veja o que o Salmo responsorial de hoje dizia. Isso deve nos servir quase que de profecia, uma promessa de Deus para mim e para você. O Senhor, dizia o refrão do Salmo 112, o Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O indigente sou eu e você, nós somos pobres de amor, somos fracos, mas o Senhor nos chama para que nos sentemos com os nobres, com os grandes santos, com os anjos, porque Ele que vai nos dar a força, Ele que vai nos tornar capazes. O que temos que fazer é deixar que Ele toque o meu e o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.